Alô, galera do terceiro, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta semana de atividades do PET. Nós continuamos falando aqui sobre globalização e fragmentação, né? E hoje o nosso assunto é globalização e blocos econômicos, né? Então, aqui, os blocos econômicos são associações, né, criadas pelos países a fim de estabelecer relações econômicas entre si. Eles surgiram do reflexo da constante competição das economias que estão buscando aí seu crescimento. Além disso, é um movimento cada vez mais comum no mercado mundial para aguentar aí o ritmo acelerado dos países. Essa união acontece por interesses mútuos e pela possibilidade de crescimento. Traduzindo no bom português, sabe aquela expressão que a sua avó usa, que fala assim, não pode com ele, junte-se a ele? Então, assim, uma coisa que os países europeus aprenderam com as duas guerras mundiais, né? Se você parar para pensar, a Europa teve duas guerras mundiais em menos de 50 anos, a primeira guerra de 1914 a 1918, a segunda de 1939 a 1945. Foi que se eles continuassem brigando e se debatendo uns com os outros lá, os Estados Unidos iriam dominar a Europa, não é? Então, assim, desse primeiro impacto, né, de tipo assim, ou a gente se une ou a gente vai ser dominado, né? Então eles se uniram para enfrentar um inimigo possível maior, que seria os Estados Unidos, né? Então os blocos econômicos eles são criados com esse objetivo de aumentar a força dos países, tá? O que são blocos econômicos? Né? Um bloco econômico é a união de países com interesses mútuos de crescimento e, em alguns casos, também integração social, mas vocês vão ver que na prática a coisa não é bem assim, não. Né? O primeiro bloco econômico surgiu em 1944, que foi o Benelux, formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Né? O objetivo era se recuperar da Segunda Guerra Mundial, aí, tá? Principalmente aí, tudo aquilo que a economia europeia tinha perdido. A Cacau tá quilate, né? Vocês me desculpem, mas não tem muito jeito de eu controlar aqui não, tá? A classificação dos blocos econômicos, eu coloquei aqui para vocês que ela é muito importante, né? Que existem 4 níveis de blocos econômicos, eu já tinha citado isso lá na frente, mas aqui está separadinho. Então, nós temos o primeiro nível, presta atenção, primeiro aqui. Não quer dizer que um bloco econômico tenha que nascer no nível 1 e ir evoluindo até chegar no 4. Ele pode nascer no nível 2 ou 3. E não quer dizer também que um bloco econômico tenha que evoluir, tá? A maioria dos blocos econômicos hoje são áreas de livre comércio e ponto final. Não tem nenhum interesse em aumentar a integração entre os países, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, né? Área de livre comércio, né? Essa área de livre comércio, como o próprio nome diz, é apenas uma zona de livre comércio, né? Onde os produtos produzidos entre aqueles países ali vão circular quase que livremente dentro desse bloco, né? Sendo isentos aí de taxas, de burocracias, né? Da importação normal. Um exemplo aí seria o NAFTA até 2019. Daqui a pouco vocês vão entender por que esse até 2019, tá? O segundo nível seria uma união aduaneira. É necessário que você entenda que um nível é o nível anterior acrescido de alguma coisa. Então, a união aduaneira é uma zona de livre comércio evoluída em algum sentido. Qual seria essa evolução? Né? A implementação de condutas de comércio, principalmente para países que estão fora do grupo, né? Que seria a adoção de uma TEC, uma tarifa externa comum. Tá? Então, a União Aduaneira é uma zona de livre comércio, mas ela tem a adoção de uma TEC, que não faz parte do bloco, vão adotar aí a mesma tarifa externa comum. O exemplo aqui seria o Mercosul. Então, presta atenção. O Mercosul chama Mercado Comum do Sul, mas ele não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira. Tá certo? O mercado comum, eu vou dar uma pausadinha aqui, tá? Cacau, dá para parar? Fica quieta.
Meninos, eu fui lá chamar a atenção ali da Cacau, né? Então, o mercado comum é uma zona de livre comércio, né? Com uma tarifa externa comum. Ele é uma união aduaneira. Ele não é um mercado comum, embora o nome seja um mercado comum. O mercado comum é uma zona de livre comércio com uma tarifa externa comum, mas aonde já tem uma integração maior das economias, existem regras para o comércio interno e externo, engloba passagem de mercadorias, pessoas e capitais de forma livre entre um país e outro, tá? O melhor exemplo desse mercado comum é o mercado comum europeu até 1992. Em 1992, o mercado comum europeu passou a se chamar União Europeia e evoluiu para o nível 4. Hoje não existe nenhum bloco econômico no nível 3, tá? A União Econômica e Monetária é o estágio máximo, né, de ligação econômica e monetária em um grupo de países, né? O grande diferencial é a circulação aí de uma moeda única, tá? Por exemplo, existe um Banco Central Europeu, existe um Parlamento Europeu, né? Não existe ainda uma Constituição da União Europeia, porque as leis ainda são diferentes, mas as regras econômicas valem para todos, tá? Um exemplo, né, então, é a União Europeia após a adoção do euro em 2002, tá? Embora os problemas que a União Europeia vem enfrentando desde 2016, a União Europeia é o maior exemplo de integração. Ela realmente surgiu lá na primeira fase e evoluiu até a fase 4, tá? Principais blocos econômicos. Como nós falamos aí, né? O principal bloco econômico é a União Europeia. Ela surge aí da necessidade dos países se unirem após a Segunda Guerra Mundial, como eu disse para vocês. A grande força da União Europeia hoje é o euro, que é a moeda comum, né? Mas nós temos países como a Grécia, a Espanha, né, que são chamados, vou até colocar aqui para vocês, são os PIGs, tá? Com 2 Is mesmo, tá? Esses PIGs foram os países que, durante a crise econômica de 2009 a 2013, apresentaram o menor crescimento dentro da Europa. É Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, tá? Esses PIGs, eles foram aqueles países que mais custaram para os países mais ricos da União Europeia estabelecer a economia desses países durante a crise econômica, né? Principalmente a Grécia, a última grande ajuda financeira que a União Europeia deu para a Grécia em 2015, tá? Foi um dos fatores que fez que acontecesse o Brexit, né? Que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O Brexit ele começa como referendo em 2016, né? Ou seja, uma consulta popular, né? E BR seria as Ilhas Britânicas e de saída, né? Então era a saída das Ilhas Britânicas da União Europeia. Ganhou para que saísse, né? Nós tivemos um divórcio aí cheio de complicações até que no final aí de 2019 foi oficializada a saída do Reino Unido da União Europeia. Então hoje a União Europeia é composta aí por 27 países, tá? Não são mais 28. A CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, são 12 dos 15 países que formavam a ex-União Soviética, né? Eles estão juntos principalmente pela questão dos armamentos nucleares, nem tanto pela questão econômica, tá? Só 3 países que faziam parte da União Soviética não fazem parte da CEI, que é Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Eles não fazem parte da CEI. Os outros, todos faziam parte aí da antiga União Soviética. O Mercosul, que é o bloco criado aí em 1992 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 2012, nós tivemos a entrada da Venezuela, mas neste momento eu fiz questão de colocar aqui para vocês, porque né, não existe um processo de democracia hoje na Venezuela, que é uma das bases do Mercosul. Então, a Venezuela está suspensa, ou seja, ela está fora do Mercosul na prática hoje, tá? Nós temos, por exemplo, a placa do Mercosul, né? É uma maneira de você mostrar a união do bloco, né? Eu não sei se eu sou muito favorável ou não. Eu acho que em termos de Brasil, de criminalidade, a placa ser só BR, né? Não ter o nome, o lugar, a cidade de onde a pessoa eu acho que vai ficar mais fácil para roubar o carro, né? Na minha concepção é essa.
Na verdade, eles querem um maior controle, porque o carro brasileiro que for parar num desses países que fazem parte do Mercosul, vai ter um banco de dados, vai estar lá falando que esse carro é roubado. É essa a intenção, tá? O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio, né, da América do Norte, foi oficialmente criado em 94, formado aí pelo México, Estados Unidos e Canadá. O principal objetivo era manter, né, as relações aí comerciais, diminuir aí as barreiras alfandegárias, leis financeiras, padrões e acesso aos mercados aí dos países membros. Não há de jeito nenhum, não se fala em momento nenhum no NAFTA em livre circulação de pessoas, tá? O NAFTA não existe mais, né, oficialmente desde 2019, e ele foi substituído por esse, não tem nem, sem nem ler, né? É a sigla dos países, Estados Unidos, México e Canadá, um acordo que beneficia, logicamente, mais os Estados Unidos. Por exemplo, as empresas americanas que iam trabalhar no México, dando emprego para os mexicanos, apesar da exploração que acontecia, né? Mas elas também foram proibidas por esse novo acordo, tá? A APEC, que é a Cooperação Ásia e Pacífico, criada em 92, em Seattle, nos Estados Unidos, que é um bloco hoje que não tem poder nenhum. E eu coloquei dois aqui que são novos que vocês têm que saber, tá? A Aliança do Pacífico, que hoje é o maior bloco latino-americano, inclusive com mais influência que o Mercosul, foi formado em 2011, né, entrou em vigor aí em 2012, formado por Peru, México, Colômbia e Chile. E o Tratado Transpacífico, que é o TPP, tá? Esse foi um acordo de 12 países aí banhados pelo Oceano Pacífico, foi formado em 2015. Era, assim, uma grande aposta, né, desses países com esse acordo, mas a saída dos Estados Unidos em 2017 enfraqueceu muito o bloco. Eu gostaria que vocês percebessem que os Estados Unidos hoje têm uma política cada vez mais egocentrada, mais fechada, muito contrária ao processo de globalização, muito contrária aí à formação de blocos econômicos, tá? Tem saído da Unesco, se eu não estou enganada, saiu totalmente ou parcialmente da OMS, tá? Na número 1 aqui, tem uma atividade bem bobinha, principalmente porque ela mostra né, uma realidade que não é mais real, e eu me preocupo muito com vocês, porque blocos econômicos de 2011, então 9 anos em geografia é coisa demais. Então aqui seria o Mercosul, tá? Aqui embaixo seria aquela comunidade da... Deixa eu até colar aqui, que eu nem sei mais o nome do bloco. É a Comunidade da América Central. Uma coisa assim, já vou colar aqui. Aqui embaixo, né, nós temos... aqui, ó, Comunidade... Mercado Comum Centro-Americano. Esse aqui, ó. Não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma. Aqui esse laranja, Comunidade Andina. O verdinho aqui, Mercosul. Aqui é SADC, né? É Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, só que está lá com as letras, né, em inglês. A União Europeia e a CEI, Comunidade de Estados Independentes. Né? Desses todos que a gente falou aqui, os únicos que existem de verdade hoje é esse aqui, esses três aqui e o Mercosul. Esses três aqui não existem mais, tá? A número 2 perguntou qual bloco o Brasil pertence, e de acordo com o estabelecido, cite um acordo estabelecido, né? O bloco que o Brasil pertence é o Mercosul, né? Ele é uma união aduaneira, ou seja, né? É uma zona de livre comércio com uma TEC, uma tarifa externa comum, tá? No número 3, pediu pontos positivos e negativos para os blocos econômicos. Eu pus como positivo fortalecimento dos países, redução de tarifas entre os países membros, maior comércio dos blocos com outros blocos. Negativo, seguir regras em comum, que muitas vezes pode prejudicar um país, como o caso da Inglaterra, né, o Reino Unido, que se sentiu prejudicado pela Grécia, por exemplo. Não poder negociar fora do grupo e maior concorrência dentro do grupo, né? Então, por exemplo, os produtos americanos entravam no México com facilidade incrível, quebrando as empresas mexicanas, tá? Nós temos uma chargezinha aqui, né? Escrito livre comércio. Ok, agora vamos ver. Qual de vocês aceita trabalhar por menos? E aqui nós temos chineses, né? Ou aqui um mexicano, um indiano, né? Mostrando pessoas aqui
de países subdesenvolvidos. E pergunta: quem são os países representados na imagem em cada um dos lados da mesa? Explique, né? De um lado, nós temos aí os países capitalistas desenvolvidos, os países centrais. De outros, países periféricos que só têm basicamente para oferecer sua mão de obra extremamente barata, né? Relacione a placa sobre a mesa com a pergunta feita pelo personagem, né? Então, o livre comércio seria apenas para legalizar essa exploração da mão de obra extremamente barata que acontece aí nos dias atuais, né? Então, assim, pouca coisa mudou na prática, tá? Mais uma crítica aí da charge muito antiga, né? 1985. Espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, principalmente tentando atualizar aí o PET, tá? Obrigada, meninos.